saudando a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, dizer da minha alegria e honra, me sinto, não olhem para a lâmina ainda, isso aí é a parte oferecida que depois eu vou falar, mas eu gostaria de dizer da minha alegria e da honra que sinto de verdade no meu coração de estar entre homens e mulheres que ao longo da minha trajetória, desde que estou na IPU e até mesmo antes de me filiar a ela, sempre considerei como exemplos, alguns até heróicos, da vivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo hostil e de testemunho genuíno da fé cristã, inclusive com o risco das suas vidas. Estar numa mesa com nosso querido João Dias Filho, representando aqui seu querido pai João Dias de Araújo, para mim, João Dias de Araújo para mim foi nos tempos de pesquisa uma bibliografia praticamente. Então eu me sinto honrado, eu me sinto como alguém brincou, um leão numa cova de Daniéis. Eu me sinto muito honrado mesmo, muito querido. A segunda coisa que eu queria dizer é que, obviamente, a minha fala, como eu vou falar do lugar da ciência política e da sociologia, ela será muito menos bela, muito menos teológica, e muito mais aborrecida do que uma fala pastoral. Terceiro, dizer que, como sou cientista político e não antropólogo, o pessoal gosta de contar uma metáfora, uma brincadeira, que o antropólogo ele entra na cidade caminhando, o sociólogo entra de carro e o cientista político chega de helicóptero. Não porque os cientistas políticos sejam mais ricos, em geral eles não são, mas porque o nosso vício do ofício é tentar olhar um pouco mais de longe, para poder ver a floresta, para poder ver os rios, para poder ver as montanhas. E como as coisas se complementam, tanto os diferentes campos do conhecimento, a teologia, as ciências sociais, a história, eu vou tentar fazer uma fala mesmo do meu lugar, pedindo a paciência de vocês e a atenção de vocês, e dizendo que esse olhar é um olhar de longe, para que a gente possa depois, então, através de outros recursos, se eu puder fazer pelo menos algumas provocações, descer para algumas questões mais pontuais. Eu estruturei também, não tinha visto a fala do reverendo João Dias, a minha fala em 5 eixos. E esses 5 eixos, que me foi provocado pela nossa conversa na porta da igreja, como disse do Erickson, na verdade são linhas gerais, são traços, não chega a ser exatamente ainda um ensaio, mas eu pretendo continuar investindo para poder transformá-lo, que é, antes de pensar o que a IPU deve fazer, o que o IPU deveria fazer, tentar nos situar no contexto brasileiro, daquilo que é o momento histórico no qual nós estamos vivendo, e depois, então, nos perguntar o que podemos, o que devemos fazer e o que a IPU tem a ver com isso. Então, os meus eixos principais sobre a leitura que eu faço do Brasil em diálogo com a sociologia da religião, a história, enfim, e a própria teologia, é de que nós temos, eu quero destacar então dessa leitura 5 elementos. O Brasil vive um processo de desenvolvimento, crescimento socioeconômico. Pode parecer obviedade para alguns, mas eu pretendo voltar a isso. Segundo, nós temos hoje uma democracia liberal, um modelo liberal, consolidada. Terceiro, nós vivemos um processo de secularização das estruturas sociais e da sociedade brasileira. Terceiro, ligado a isso, nós temos implantado no Brasil um verdadeiro mercado religioso, por bem e por mal, e por último, uma situação também associada a esse, de pluralismo religioso também consolidado no Brasil. Para alguns o que eu disse pode ser obviedade, para outros pode ser uma heresia, e eu volto a ele. O primeiro ponto que eu quero destacar
é a questão do desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Nós no Brasil temos uma coisa que o termo é politicamente incorreto, mas que eu reconheço isso em mim mesmo, que é uma espécie de complexo de vira-latas, no sentido ruim dos vira-latas, né? Nós adotamos uma vira-lata e agora estou descobrindo que os vira-latas têm muitas vantagens, mas nós em geral vemos os vira-latas e nos vemos como vira-latas. Por outro lado, nós temos uma espécie de complexo de autoestima meio exagerada, no sentido de que somos uma espécie de jabuticaba, de pé de jabuticaba. Só tem no Brasil. Como se, primeiro, o Brasil fosse o pior lugar do mundo, que nunca nada vai dar certo aqui. E segundo, que nós somos tão específicos que nada das teorias que se usa para pensar o mundo e o desenvolvimento da modernidade serve para o Brasil, porque o Brasil é muito específico. Tudo no Brasil é específico, tudo aqui é absolutamente diferente do resto do mundo. E eu tenho cada vez mais me concordado com os autores e pesquisadores que têm dito que isso é uma tolice. Primeiro, que nós estamos sim em um franco processo de desenvolvimento, é menos do que gostaríamos, tem problemas, tem isso, tem aquilo. Ok, conheço essa conversa, todos conhecemos, mas eu queria acentuar a dimensão, não no sentido de fazer qualquer elogio a quem quer que seja, mas no sentido de tentarmos entender o nosso processo. E nesse sentido eu me filio a duas tradições, uma internacional e uma brasileira, na verdade do mesmo autor, que é do Max Weber e, no caso do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Muitos de vocês certamente conhecem, talvez todos, o livro dele chamado Raízes do Brasil. Em Raízes do Brasil, dentro da tradição weberiana, o professor Sérgio Buarque de Holanda aponta que o Brasil, a partir do momento do final da escravidão, inicia o seu processo de modernização, com idas e vindas, com especificidades sim, mas um processo de construção de um Brasil que é diferente. Eu tendo a concordar que o professor Sérgio estava correto, o professor Sérgio Buarque, e ultimamente nós temos tido alguns avanços nesse sentido. Então agora eu quero chamar a atenção de vocês para esse quadro, baseado nos dados do PNUD, que é a evolução do Brasil nas séries históricas de 80 para cá. Eu fiquei feliz de ter conseguido esses dados, porque 78, nascimento da IPU, 35 anos, então é um momento de que me permite uma comparação do que acontece no Brasil desde que mais ou menos a IPU nasceu. Eu chamo a atenção de vocês para a primeira coluna. Em 1980 no Brasil a nossa expectativa de vida era de 62, média, né? De 62,5 anos, em 2011 73,5 anos. Isso é bastante coisa. Isso definitivamente não é pouca coisa. Isso tem a ver com saneamento básico, isso tem a ver com vacinas, isso tem a ver com médicos, isso tem a ver com uma série de outras coisas. Expectativa de anos de escolaridade eu vou pular, porque ela tem um cálculo que pode nos levar a um erro aqui. Então, o que nos interessa em termos de escolaridade, na verdade, é a terceira coluna, que é a média de anos de escolaridade da população brasileira. Note que em 1988, a média de anos era de 2,6 e agora 7,2. É muito ruim na Europa, nos Estados Unidos. Ok, vamos parar com essa comparação vira-lata e vamos olhar para nós mesmos, para o nosso processo. Saímos de 2,6 anos de escolaridade média e chegamos a 7,6 anos. Antes que alguém diga que tem um monte de problema na educação, lembrar que problema na educação tem em todo lugar do mundo, e segundo, que todas as pesquisas sobre educação que nós temos indicam que o simples fato de você ter mais anos de escolaridade é absolutamente significativo na vida de uma pessoa, independentemente até, por incrível que pareça, da qualidade da educação. Obviamente não é insignificante isso, mas é importante isso. Renda per capita, nós também tivemos um avanço muito significativo, e o valor do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que aqui aparece com um gráfico um pouquinho melhor para os irmãos poderem observar. Note a evolução, clara evolução do desenvolvimento da expectativa de vida, claríssimo desenvolvimento da educação, e tem alguns dados recentes interessantes de que, apesar de que todos nós estamos lutando por mais investimento na educação,
né, os 10%, pré-sal, etc, etc, etc. Os investimentos na educação no Brasil nos últimos anos têm crescido muito, por razões diversas, mas é importante lembrar que nós estamos num grau de desenvolvimento muito grande. A renda é o que menos cresceu, mas o IDH o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é usado, que é um dos principais índices, junto com o Índice de Gini, para pensar o desenvolvimento de um país, não apenas em termos econômicos, mas levando em consideração a expectativa de vida, escolaridade, etc. e tal. Nesse sentido, o ponto que eu quero destacar é de que o Brasil, sim, cresce economicamente. O Brasil, sim, cresce em termos de escolaridade. O Brasil, sim, está se modernizando e está se tornando cada vez mais parecido, embora com suas especificidades, seus percalços, etc. e tal, com aquilo que foi mais ou menos, grosso modo, alguns delays de algumas décadas de atraso, mas a ideologia do atraso, como diz o Gessé de Souza, é algo que nós já podemos falar, começar a abrir mão dela um pouco e pensar que nós estamos caminhando e caminhando de maneira muito significativa. Falemos de democracia. Como cientista político, uma das coisas que mais me chama a atenção quando se faz debates, inclusive nas universidades, sobre a questão política, é alguém dizer que o Brasil não é uma democracia. Então, vocês vão me permitir usar um termo do senso comum, que isso é uma bobagem. A democracia no Brasil tem problemas de qualidade? Eu concordaria em gênero, número e degrau, como alguém diz. A democracia no Brasil precisa avançar, precisa crescer? Sim, mas isso é verdade para praticamente qualquer país que tem estabelecido a democracia liberal. Dizer que o Brasil não é uma democracia não avança em absolutamente nada. Eu gostaria de chamar a atenção, e aí qualifico de que democracia eu estou falando, não estou falando de socialismo, não estou falando de democracia nem mesmo social-democrata, embora eu acho que nós temos dado alguns passos nessa direção, mas estou falando daquilo que é o modelo tradicional da democracia liberal. Eu vou pular um pouquinho, eu vou usar um autor, que muitos de vocês certamente conhecem, que é o Robert Dahl, que criou o conceito de poliarquia para dizer, a democracia no mundo real, ela implica o quê? Estamos falando aqui, Robert Dahl, obviamente, é um liberal, estamos falando de participação efetiva, igualdade de voto, aquisição de entendimento esclarecido, controle definitivo de planejamento e inclusão de adultos. Nesse sentido, o Brasil tem uma trajetória que nós não podemos desconsiderar. De 78 para cá, nós fizemos um longo caminho. 84, e aqui é uma coisa que todo mundo conhece, né? Direta já, 1 milhão de pessoas na Paulista. Manifestações no país inteiro. E aí nós ouvimos o senso comum dizendo, o brasileiro não participa, o brasileiro é acomodado. Eu não sei realmente a quem atende esses clichês, mas quando a gente olha retrospectivamente para a nossa história, nós vemos que isso não se sustenta, isso é uma bobagem. 85 tivemos a primeira eleição do presidente civil, né? Foi um pouco frustrante, mas, enfim, a gente considera 85 o final, então, da ditadura militar, 88 a nossa Constituição Cidadã, surgimento ali da bancada evangélica, 89 a primeira eleição direta para presidente, eleição do Collor, 92 nós temos um momento grave da nossa história, que é um presidente, né, sem base, na verdade, no legislativo, mas também acusado, né, de graves coisas de corrupção, que poderia ter levado apenas poucos anos depois do final da ditadura militar a uma quebra institucional. E aí eu ouço pessoas esclarecidas, formadas, né, inclusive da área das ciências sociais, da área do direito, etc. Dizer, o Brasil vive uma crise institucional. Eu ouço essa conversa desde que eu me entendo por gente. Nós tivemos uma crise institucional, na minha opinião, se nós levamos a sério o que é crise institucional, em 88, no momento que você tem uma mudança institucional absolutamente significativa, que é a nova Constituição. 84, eu diria que foi uma crise institucional, porque teve que se fazer um arranjo para resolver, atender uma demanda do jeito que as elites queriam.
mas 92 não é crise institucional. Por que não é crise institucional? As instituições não entraram em parafuso. O que teve foi uma pessoa que no caso era o presidente da República, que foi devidamente julgado dentro das regras institucionais. Isso mostra o quê? Isso mostra vigor da própria democracia, e não o contrário. 94, o presidente Itamar Franco lança o Plano Real, o que vai contribuir significativamente para o fim da inflação. 95, eleição do primeiro mandato de Fernando Henrique. 99, segundo mandato de Fernando Henrique. 2002, Lula. 2006, Lula de novo. 2010, Dilma. 2013, as manifestações de junho que nós conhecemos. Por que eu coloquei 94, 95, primeiro mandato? Porque, embora a nossa democracia seja muito recente, comparativamente aos processos históricos, como no caso norte-americano, Canadá e outros países, mesmo europeus, nós já temos uma coisa que é típico de uma democracia liberal consolidada: rotina. Eu poderia colocar aqui, inclusive, os índices de abstenção no voto, que tem crescido no Brasil, mesmo que o nosso voto é obrigatório. E algumas pessoas veem isso como um problema da democracia. Eu faço uma leitura inversa. Isso não é um problema da democracia. Isso quer dizer que eleição virou feijão com arroz. E isso não tem problema nenhum. Isso não tem problema nenhum. O fato de que as eleições estão rotinizadas não é um defeito de uma democracia. Isso é o que uma democracia faz. Avanços e limites. Como eu falei, rotinização, funcionamento institucional, funcionamento partidário. Outra coisa que a ciência política no Brasil tem demonstrado, ao contrário do senso comum e da imprensa em geral, os partidos no Brasil existem, sobretudo no nível interno ao Congresso brasileiro, onde você tem índices de obediência dos deputados aos seus respectivos partidos, similares ao caso alemão, por exemplo. Onde, se você tem um índice, por exemplo, o PMDB, nas votações que a gente tem acesso, obviamente, que são as abertas, nós temos alguma coisa em torno de 80%, 70% a 80% de obediência dos deputados. Isso significa, ao contrário do que Barry Ames e outros brasilianistas vinham dizendo, de que entraves da democracia no Brasil, que era o grande diagnóstico, a democracia no Brasil não vai funcionar. O que os cientistas políticos brasileiros, como Fernando Limão, Jardineira Figueiredo e tantos outros vêm demonstrando, o professor Carlos Raluf também na dimensão partidária, é de que no Brasil, sim, os partidos têm funcionado. Nós, brasileiros, em geral, tendemos a olhar para os partidos e fazer esse discurso que eu falei, de que está tudo horrível, para não usar um termo que não é adequado para esse espaço, mas nós nos esquecemos de que em outros lugares onde a democracia liberal está consolidada, o distanciamento do eleitor em relação aos políticos também é muito intenso. Eu lembro de quando estava chegando na Espanha para fazer parte do doutorado, um cara da imigração perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei, estou aqui para estudar. O que você estuda? Ciência política. Aburrido. Política é chato demais. As pessoas, não só no Brasil, mas os partidos no Brasil. Outra coisa importante que a ciência política demonstrou: no Brasil nós temos uma infinidade de partidos. Não é verdade. O número efetivo de partidos no Brasil é grande, é maior do que a maioria das democracias ocidentais, mas não é um número estratosférico, ao contrário do que se pensou. Esses partidos operam dentro do Congresso Nacional de maneira relativamente disciplinada, como eu disse. E do ponto de vista de uma coisa que as pessoas também reclamam, eu diria que é algo típico da democracia liberal, que é a polarização, no caso contemporâneo, PT, PMDB. Nada de novo debaixo do sol. Alguém poderia... outra coisa, o judiciário. Temos um judiciário relativamente livre, bastante estruturado. Eu diria que no caso do Supremo Tribunal, muito livre, alguns diriam livre até demais, mas definitivamente ninguém pode dizer que há um déficit de autonomia do Supremo Tribunal brasileiro comparado com a Suprema Corte Americana, com outros tribunais constitucionais do Ocidente.
Nós temos tido, sim, avanços nas políticas sociais bastante significativos, tanto que nós temos tido a queda da desigualdade social em números importantes, isso em vários níveis de governo. A imprensa brasileira é considerada pela Freedom House como parcialmente livre, e aí é importante dizer que no nível federal eu diria que nós temos uma coisa, nós temos uma imprensa livre, no nível estadual, quem mora em Minas Gerais sabe que não é tão livre assim, e outros estados eu diria que é muito provável que a coisa seja, mas o fato é de que, do ponto de vista pelo menos da violência em relação à imprensa, nós temos tido avanços e avanços importantes. Eu destaquei aqui direitos humanos, nós temos tido investimentos importantes como os programas nacionais de direitos humanos, como desenvolvidos no governo Fernando Henrique, primeiro 1 e 2, no governo Lula 1 e 2 e agora no governo Dilma. Nós temos hoje, como vocês conhecem muito bem, temos pessoas aqui que já, inclusive, tivemos a honra de ver participando, a instalação pela primeira vez na história do Brasil de uma comissão de verdade. Mas nós temos no Brasil ainda déficits muito significativos em relação aos direitos humanos, coisa que não é pouca coisa, coisa que não é pequena e que é muito sério do ponto de vista da democracia, sim. Também não quero pintar com o quadro cor-de-rosa. Com todos esses problemas, o que eu quero chamar a atenção? De que 75 para cá, é inegável que houve avanços consistentes para o arranjo democrático institucional do ponto de vista, como eu disse, da democracia liberal. Outra dimensão é que nós temos no Brasil instalado um processo de pluralismo religioso. Eu vou juntar as duas coisas aqui para tentar economizar o tempo, para dar tempo para as perguntas. Pluralismo religioso e secularização. O que é esse gráfico? Esse gráfico todos vocês já viram 1 milhão de vezes. Esse é da Folha de São Paulo, recente. Mas isso aqui tem aparecido ad nauseam já na imprensa e nas pesquisas. O que nós temos aqui nesse gráfico? Claramente um decréscimo significativo no número de católicos, de 99,7 em 1872 para 64,6 em 2010. Lembrando que tem estados brasileiros onde o número de católicos já é menos de 50%. O crescimento, obviamente, dos evangélicos, que sai de 1% ali em 1890 e chega a 22,2% em 2010, alguns evangélicos mais ufanistas falam em 25%, e o sem religião, que é o grupo que chama mais atenção aqui, que saiu também de 0 ponto qualquer coisa até 8,0. O que esse gráfico nos diz? Primeiro, nós temos um cenário onde não há homogeneidade na declaração de filiação religiosa. Outros países ocidentais, europeus inclusive, latino-americanos, têm números em termos de pluralismo religioso muito menores do que o Brasil. O Brasil já é um país plural no sentido religioso. Outra coisa importante, o crescimento dos evangélicos não é exclusivo do Brasil, não é exclusivo da América Latina, é muito comum na África também, e em outros países também. O sem religião é o número que eu vou usar aqui para chamar a atenção para o que eu chamo de processo de secularização, que eu vou tentar definir de maneira simplificada como um processo no qual a religião deixa de ser, como no antigo regime, no mundo antigo, na tradição, a principal esfera de significado, de legitimação política e de organização social, e a religião vai deixando de ter esse lugar para ser uma das esferas de significado dentro de um mundo que é plural também nessa dimensão. Então a religião deixa de ser para ser uma. E o fato de que nós temos pessoas dizendo que não tem religião é um indicativo disso, porque é um indicativo, você precisa ter um grau significativo de liberdade religiosa para que isso possa acontecer. Outra coisa importante que nesse sem religião já tem aparecido em alguns dados, uma coisa interessante sobre os evangélicos, já falo dos evangélicos agora, o número de evangélicos sem igreja. Então o que nós temos? Um processo de, como diz o
do Sr. Joanildo Buriti, de desinstitucionalização em relação ao sagrado. Outro ponto importante tem sido destacado pelo professor Paul Freston, sociólogo anglicano, amigo, irmão nosso, né, muitos aqui conhecem muito bem, tem destacado que, não pelo que eu desejo ou porque ele deseja, mas do ponto de vista sociológico mesmo, o crescimento dos evangélicos deve estar chegando no seu teto. Eu tendo a concordar que nenhum grupo religioso cresce ao infinito, porque senão nós imaginaríamos que os evangélicos chegariam a 99%, os católicos chegariam a 0% e os sem religião também. O cenário que eu vejo, então, prospectivamente, é de que nós temos no Brasil um cenário de pluralismo religioso, um cenário e, consequentemente, de mercado religioso. Por que mercado religioso? Eu sei que os antropólogos odeiam que os cientistas sociais e os políticos usem esse termo, mas eu vou usar apenas no sentido institucional. Por que eu estou chamando de mercado religioso? A relação entre Estado e Igreja não é feita de um jeito só no mundo. Basta nós olharmos para os países ocidentais. Nós não temos um modelo ocidental e um modelo oriental, que é modelo ocidental, a liberdade religiosa pura e desregulação total, e o modelo oriental, teocracia. Primeiro que as teocracias e o caso oriental é bastante complexo, e o caso ocidental também. O que eu quero destacar aqui? Vou usar o termo mercado, então, entre aspas. A maneira como as igrejas se relacionam com o Estado e entre si, na própria competição pelos fiéis, ela é regulada pelo Estado. Eu vou falar só de dois tipos principais: o modelo europeu e canadense, e o modelo que aparece também na América Latina, no caso da Argentina, Costa Rica e outros países, e o modelo norte-americano do mercado livre total. Qual é o modelo típico, que eu estou chamando de modelo típico europeu? Você tem liberdade religiosa, as pessoas podem crer, acreditar no que quiserem, sem interferência do Estado, mas o Estado tem uma religião oficial e outras que são toleradas ou permitidas com graus diferentes de liberdade. Os Estados Unidos inventou um modelo, talvez meio que copiando meio que inspirado, não copiando no caso holandês, mas inventou um modelo onde o Estado é um modelo tipicamente liberal desregulador. O Estado não regula, ele diz: o Estado não vai ter uma religião oficial, não vai implantar uma religião oficial, não vai ter, e as igrejas são jogadas totalmente para a sociedade civil e se virem. Esse foi o modelo que o Brasil adotou em 1890 com a proclamação da República. Eu estou para escrever um texto comparando o nosso modelo imperial. O nosso modelo imperial, sobretudo em Dom Pedro II, era muito mais parecido com o modelo europeu. Você tinha o Brasil como uma igreja oficial, uma igreja católica, que normalmente, quando nós falamos isso, nós falamos: a igreja católica dominava tudo e tal. Isso é uma bobagem, nós temos que lembrar que o regime do padroado, a igreja católica no Brasil estava debaixo da mão do imperador e do Congresso brasileiro. Quem comemorou o fim do padroado brasileiro foram os ultramontanos, os católicos ultramontanos, que naquele momento era mais interessante o modelo norte-americano de mercado liberal, mercado aberto da competição das igrejas. Mas o fato é que nós estabelecemos esse modelo. No Brasil, a competição religiosa ela é altamente desregulada se nós compararmos com qualquer, inclusive com acesso a recursos públicos, como por exemplo televisão, rádio, né, e outros recursos, terreno, etc, e outros recursos. O que isso coloca então para nós? Que nesse cenário nós temos, diferentemente de outros países então, um cenário de secularização, a religião vai para a sociedade civil, mas com o mercado aberto. E por paradoxal que seja, e aí tem autores argentinos que têm mostrado isso, os países que optaram pelo mercado aberto, a religião não está no Estado,
tem hoje mais religião do que menos na sociedade. A comparação dos Estados Unidos com a Europa, para mim, o caso mais interessante. Mas os níveis de escolaridade são similares, desenvolvimento econômico são similares, e a religião dos Estados Unidos é um negócio efervescente, e na Europa todo mundo é católico, todo mundo é luterano, quer dizer assim, os 90 e tal, né, passa de 90% a filiação a um determinado, mas você vê que a prática religiosa e a importância da religião institucionalizada para a vida das pessoas é algo muito menor do que, por exemplo, nos Estados Unidos, inclusive politicamente falando. O caso brasileiro, então, vai muito no modelo americano. Para retomar e para fechar isso, o que nós temos, então, de cenário atual e apontamento prospectivo? O Brasil continuará se desenvolvendo. O Brasil continuará crescendo. Nota que eu estou falando aqui como cientista político, não como profeta. E sobretudo, né, estamos falando, mantidas as atuais condições de temperatura e pressão, não acontecendo nenhuma tragédia, nenhuma virada muito brusca, o Brasil deverá continuar se desenvolvendo, a educação continuará avançando, os níveis de escolaridade no Brasil continuarão crescendo, a desigualdade social deverá cair ainda mais, o desenvolvimento econômico deverá aumentar. O Brasil começa a se transformar num país de classe média. Ah, mas a classe média, aí alguém poderia dizer, mas o grande sociólogo Gessé de Souza, que tem todo o meu respeito, tem dito que essa nova classe média é uma batalhadora, patati patatá. Ok, a classe média dos anos 50 nos Estados Unidos e na Europa também era batalhadora. Não dá para desqualificar esse processo e dizer, não estamos virando, não estamos tendo, estamos, gostando ou não, achando bonito ou feio essa classe média, não interessa. Essa classe média está em crescimento. Segunda coisa, a democracia liberal vai muito bem, obrigado, e tende a melhorar. Até porque, pelo próprio exercício das instituições democráticas, as pessoas começam a se mobilizar e se organizar para demandar mais, o que alguns autores chamam de espiral de direitos. Você conquista uma coisa e daqui a pouco você quer mais. É normal. Outra coisa importante, a direita no Brasil se organiza. Coloca a sua cara na rua, e aí como militantes as pessoas podem se estranhar, mas do ponto de vista da democracia, é assim, queridos, é assim mesmo, é normal. Nós não estamos voltando ao fato, embora tenhamos discursos fascistas, sobretudo nas redes sociais, nós não estamos caminhando para o fascismo, nós estamos caminhando para uma democracia liberal, onde tem gente com ideia fascista, ou conservadora, como você queira, mas nós temos um processo de avanço democrático. Segunda, terceira coisa, o processo de secularização brasileiro, e aí há divergência entre os autores, mas eu defendo que ele vem avançando e o número do sem religião e do sem igreja é um número importante. Mercado religioso consolidado, aberto, não deve mudar, até porque nesse cenário de mercado aberto, os evangélicos criaram força suficiente para afetar politicamente o Brasil, e o principal trabalho, a principal demanda da bancada evangélica é manter o atual desenho do mercado religioso desregulado no Brasil. Qualquer forma de regulação do campo religioso será vetada, porque a bancada evangélica tem força para isso. E no caso, o catolicismo, como também foi jogado para a sociedade civil, e hoje opera como uma denominação no Brasil, ele provavelmente também defenderá essa atual desregulação, uma vez que uma regulação não lhe beneficiaria mais, porque, como seria o caso no século XIX, porque não tem mais justificativa para isso. O que isso nos coloca então e o que a IPU tem a ver com tudo isso? Bom, vou só colocar questões, não vou colocar nenhuma proposta, mas a IPU e as demais igrejas históricas tem que se haver nesse cenário, como tem tido que se haver ao longo do século XX, com a disputa e a competição neste mercado religioso. Vocês sabem disso provavelmente tanto quanto ou melhor do que eu, porque no dia a dia da igreja a gente sabe disso. Uma igreja que não tem membros, ela não existe. Uma igreja que não cresce, ela desaparece. Isso
é típico de um cenário de competição liberal, mercadológica no pior sentido. E aí nós podemos rejeitar isso ideologicamente, teologicamente, mas nós não podemos negar o fato de que essa demanda está sobre nós. No Brasil, uma coisa que sempre me impressionou, as igrejas têm sempre uma coisa piscando lá na frente, que é: precisamos crescer. Sobretudo com o grande crescimento dos pentecostais, isso acaba ainda nos fazendo nos sentir pior, porque nós não crescemos. Mas o fato é que, independentemente de quanto os outros cresçam, se nós não tivermos capacidade de atração de pessoas para as nossas comunidades, a tendência é de que nós vamos definhar e vamos desaparecer. Como nós vamos lidar com isso é a questão que nós temos que nos colocar. Reverendo João Dias, nesse texto que não era só retrospectivo, mas acabou sendo prospectivo, nos coloca. Segunda questão: qual é o nosso papel profético? Por que eu destaquei tanto a questão da democracia liberal? A ditadura militar, enquanto ditadura militar, enquanto aquele cenário que nossos queridos irmãos, nossos heróis viveram, acabou. Ele acabou. Nós podemos comemorar, nós podemos relembrar, nós podemos e devemos reverenciar esse processo, mas nós precisamos descobrir qual será o nosso papel profético num cenário de democracia liberal consolidada. Nós vamos militar pela qualidade da democracia, nós vamos num registro social-democrata, nós vamos militar pelo socialismo, de acordo com as nossas orientações, nós vamos fazer desenvolver uma teologia política que seja capaz de lidar com isso nesse novo cenário. Eu desconfio que esse é o grande desafio. Uma teologia política num regime de exceção e de opressão, ele é, eu diria, tranquilo, ele está dado para nós. De Dietrich Bonhoeffer até a ditadura militar no Brasil e na Argentina, está tranquilo. Mas e numa democracia liberal? Outra questão, a dimensão ecumênica. Como bem destacou o reverendo João Dias, uma das marcas da identidade da IPU é a sua dimensão ecumênica. Ora, mas num cenário de competição no mercado religioso, a dimensão ecumênica coloca entraves e desafios e vantagens, mas ela coloca uma série de questões. Sobretudo porque na nossa cabeça de brasileiros que se sentiam oprimidos pelo catolicismo, nós tendemos a pensar que qualquer ação ecumênica é uma traição da nossa própria identidade e que nós vamos deixar de ganhar as pessoas. A melhor maneira de ganhar os católicos que estão deixando a Igreja Católica é xingando a Igreja Católica. Então, nesse sentido, a nossa postura ecumênica, ela pode ser um elemento favorecedor de atração para pessoas que também têm uma postura ecumênica. Nesse cenário, também a questão da identidade da igreja. Em um cenário de pluralismo religioso, você pode fazer vários caminhos, eu diria 2 principais. Tentar ser tudo para todos é uma possibilidade. Ou descobrir, ou enfim, retornar ao que você é, entender esse cenário que eu estou descrevendo, e que certamente tem muito mais coisas, só coloquei 5 elementos, e nesse cenário dizer: olha, nós somos assim. Mas aí nós precisamos parar de ter vergonha do que somos. Essa igreja é ecumênica. Desculpa. Não, nossa igreja é ecumênica, ponto. Ah, sua igreja tem pastor, desculpa. Não, desculpa não. Desculpa quem não tem, que está errado. Nós acreditamos que isso é correto. Ah, sua igreja casa divorciado? Casa. Em certos contextos, casa sim. Em alguma medida, como alguém brincou durante esses dias aqui, nós precisamos, e eu acredito isso por razões
éticas, mas também por razões estratégicas, sair do armário. Sair do armário mesmo. Parar com esse negócio de ter vergonha de quem não somos, porque aí nós celebramos a nossa identidade entre nós mesmos, mas no dia a dia das nossas comunidades, tendemos a ficar nos desculpando. Vamos parar com isso. Por que nós devemos parar de nos desculpar? Primeiro, porque é uma traição para nós mesmos. Razão ética. Segundo, porque existem muitas pessoas que estão nesse campo aqui do sem religião e eventualmente, nominalmente em outras igrejas, que estão sedentas por uma igreja que afirme biblicamente valores que elas já estão afinadas por outras razões, ou que elas desconfiam, né, a dimensão do teto do crescimento pentecostal e neopentecostal, que é muito eficaz na porta de entrada, mas todos nós já conhecemos o caso da pessoa que está machucada, cansada, triste e que quer mais. Esse mais, né, o Fresno tem chamado a atenção, né, que muitas igrejas pentecostais estão investindo pesado em teologia. Nós temos que parar de supor que as pessoas são idiotas e achar que elas não são capazes de entender teologia de verdade e assumir isso. Nesse cenário de teto, né, de uma certa estabilização do crescimento, as demandas para as quais as igrejas históricas têm uma série de vantagens, mas elas só serão realmente aproveitadas se nós fizermos isso com coragem e com firmeza. Bom, eu vou ficar por aqui, porque senão eu vou estourar demais o tempo, os irmãos já estão pensando comigo, e agradecer mais uma vez, pedir desculpas pelo excesso do tempo e me colocar à disposição dos irmãos para eventuais questões. Irmãos, irmãs, vou falar para o Sandro que eu não estou com fome, não. Acho que a gente pode esperar um pouquinho, porque eu acho que tem muita gente doida para falar, não é verdade? Tem muita gente doida para falar. Eu vou pedir um pouco de paciência de vocês, que eu vou tomar os nomes. Acho que alguém levantou a mão aqui primeiro, nessa direção. Valdomiro, Reverendo Charles, só um minutinho, gente. Ô, Dona, você não está fazendo nada? Anota aí para mim, por favor. Reverendo Valdomiro, Reverendo Charles, Reverendo Cláudio, Presbítero Antônio Marcos, Reverendo Marcos Santiago. Gente, olha, 2 minutos para cada um fazer suas colocações e provocar aqui os nossos palestrantes, ok? Reverendo Valdomiro, vem aqui à frente então, por favor. 2 minutos. Valdomiro, depois quem? Reverendo Chaves. Bom, eu queria apenas, como eu sou o pastor da IPI e estou servindo na IPU já há quase 4 anos, eu gostaria de fazer a seguinte questão, que é uma questão da IPI também, né? Normalmente a igreja está decrescendo, a IPU decresce, a IPI decresce, há um esvaziamento das igrejas históricas nas grandes cidades, especialmente, né? E uma das questões que até o presidente da IPI fez um discurso muito bonito, que ele dizia que nós estávamos à procura de qualidade e não de quantidade, né? Então, eu digo o seguinte: na quantidade a gente acha a qualidade, agora na falta de quantidade nós não achamos nada, né? Então, a grande questão que eu queria colocar é o seguinte: está na hora da igreja pensar também na quantidade. Agora, para isso, é preciso superar os entraves. Tenho a impressão que o ecumenismo é um entrave. Meu irmão, eu nasci, só para você falar, aqui numa igreja fundamentalista, na verdade. Eu sou um convertido à IPU. Igreja de origem, igreja batista, independente, depois igreja batista regular. Por favor, não desmaie. Onde vivi e servi de maneira muito correta durante esse tempo. Demorei 3 anos a convencer a batizar o filho dele. Conversão é um processo.
Então eu sou um convertido e como novo convertido, talvez eu tendo a ver mais virtudes do que aqueles irmãos que já estão há mais tempo na sua comunidade. Mas na Batista Regular, que também é uma igreja histórica, né, muito diferente ao menos da IPU, por ser uma igreja fundamentalista, o problema também sempre foi esse. E sempre foi um problema que foi respondido com essa conversa de qualidade, não quantidade. E ao longo dos anos eu passei a ter enorme preguiça dessa conversa. Eu acho isso uma bobagem. Isso é uma falsa resposta. A questão que eu acho que nós temos não primeiro, sinceramente eu acho que o irmão tem razão, ou nós avançamos, dado o cenário de que nós não somos uma igreja estatal que está com os problemas econômicos resolvidos e com a sua própria existência dada, nós não temos outra alternativa senão sermos igrejas atraentes para novas pessoas, jovens, pessoas de outras cidades, e que as nossas igrejas tenham pessoas, porque nós, como eu disse, nós estamos num modelo liberal autossustentável, da livre iniciativa. Então as pessoas têm que ter gente para contribuir, tem que ter gente para trabalhar. Óbvio. A pergunta que eu acho que as igrejas históricas têm que fazer, nós da IPI, da IPU, a IPI, a igreja luterana também tem se feito, outras igrejas históricas também têm se feito, é como nós faremos isso? Um canto de sereia é, vamos virar uma igreja pentecostal. Só que ela é uma tentação que tem um problema embutido nela. Para que nós vamos crescer para deixar de ser o que somos? Quer dizer, que sentido tem em crescer se nós vamos, ao terminar de crescer, já ser uma outra coisa? Ou seja, nós vamos morrer. Então é uma escolha de morte, no sentido daquilo que nos é caro quanto valores, teologia, liturgia, etc. e tal. A pergunta então é como? Mas é preciso então ter um olhar consciente sobre isso. E aí o que eu não posso fazer como macro-sociologia, os irmãos têm que fazer no nível micro, que é a micro-sociologia. Que cada comunidade é diferente. Se você tem uma igreja numa grande capital, é uma coisa, se ela tiver num bairro é outra, se ela tiver no centro é outra, né? Se ela tiver numa cidade pequena é outra, e assim vai. Então acho que a grande questão, eu desconfio, o Charles estava me contando, não sei nem se eu estou adiantando o que ele ia falar, mas assim, eu desconfio que um caminho, como o caso da luterana, que está conseguindo reverter um pouco os seus números, é de que eles fizeram um pouco isso, né? Assim, o que nos é caro? Então, por exemplo, a igreja luterana e esse CLB, se não estiver fazendo confusão, ela tem feito um investimento pesadíssimo na dimensão da diaconia, por exemplo. E foi uma escolha consciente. Então nós precisamos pensar, e aí eu diria, aí eu realmente tenho dúvidas, eu acho que a postura ecumênica, ela pode ser um entrave, mas eu acho sinceramente que ela pode ser, dependendo da maneira como nós a vivemos, ela pode ser uma ajuda, para ser rápido. Por que eu acho isso? Porque uma coisa é ser ecumênico no cenário do início do século XX no Brasil, de sincretismo religioso. Ser ecumênico era quase que ser engolido pelo catolicismo. Num cenário pluralista, ser ecumênico implica a dimensão da alteridade. Eu estou com o outro, eu respeito o outro é meu irmão, mas o meu irmão não sou eu. Essa dimensão de marcar essa alteridade, e para usar a metáfora que o reverendo João Dias usa, numa família, uma das coisas mais importantes do crescimento, os irmãos que têm filhos que vieram crescendo, é como que é difícil na luta do nosso crescimento continuar amando os nossos irmãos sem ser eles, marcando a nossa distinção. Então, mas isso é um processo que eu acho que a IPU e a IPI, as igrejas históricas, têm que fazer. Uma coisa que eu acabei não falando. Localmente, mas nacionalmente, e aí nesse sentido, o arranjo democrático que a IPU desenhou pode ser uma vantagem para ajudar a fazer essa discussão de maneira bastante democrática, mas também em rede, que como o irmão é prova, nós temos várias outras igrejas e instituições vivendo problemas muito parecidos. Só um complemento sobre o assunto, é que o ecumenismo na IPI, eu participei muito disso, trabalhei muito com o Dom Paulo, com o Dom Luciano, com todo mundo, na área social especialmente, se torna um ecumenismo muito de cúpula. Quando você vai na base, o povo não quer saber disso não.
tem sido isso, pelo menos na IPI, onde eu conheço bem, é assim, meia dúzia quer ecumenismo, o resto do povo não quer saber. Pois é, nosso desafio é levar isso para o povo. Irmãos, sobre esse assunto, assim, como moderador da mesa, eu quero me permitir dar só um exemplo. Eu sou de família presbiteriana, IPB, já disse isso, quase todos nós aqui temos parentes na IPB. Meu irmão é pastor, meu irmão subcaçula. A IPB não é declaradamente ecumênica e também está diminuindo. Quando a gente fala ecumênico, na verdade a gente fala assim, é que tem relação fraterna com os católicos. Eu tenho representado a IPU num fórum de presidentes e secretários das igrejas históricas. Lá estão IPB, IPI, IPR, que é a renovada, Holiness, Luterana do Brasil, Evangélica de Confissão Luterana, Anglicana, Metodista, Metodista Livre, Metodista Wesleyana, e agora a Convenção Batista Nacional. Já divulgamos aí um pronunciamento sobre corrupção. Vamos realizar agora um fórum sobre igreja e direito em Brasília. Isso é ser ecumênico ou não? Sim, somos ecumênicos. E outra, quem está clamando pela unidade, não é nem a IPU, eu estou lá. Quem está clamando pela unidade, assim, irmãos, nós temos que nos unir, porque senão a gente vai ser... Olha, porque os demais movimentos, como o reverendo Sandro disse, nós estamos agora no espaço secular. Aí no espaço secular vem os diversos movimentos sociais. Não quero aqui dizer se sou a favor ou contra, mas tem o movimento LGBT, tem o movimento do sem casa, do sem terra, do sem isso, do sem aquilo, tem o movimento das vadias, também não estou aqui fazendo nenhuma consideração de cunho e valor. E as igrejas? Como é que elas ficam? O presidente da Convenção Batista Nacional falou assim, na última reunião, nós como igreja temos que pedir perdão a Deus pelos pecados que cometemos da omissão durante a ditadura. Eu falei assim, mas a minha igreja não, ela forneceu a carne. Aí ele falou assim, qual que é a sua igreja? A minha igreja é IPU. Eu fui aluno do reverendo Joaquim Bianco. Então, nós temos que discernir isso, porque ou somos ou não somos, mas também ter o cuidado de dizer assim, eu sou ecumênico e defendo isso, mas o ser ecumênico não é não ser um evangelizador. Se a nossa grama está verdinha, o meu irmão lá é católico, mas ele está comendo capim seco, ele coma da nossa grama verdinha e ele venha ficar entre nós, tá certo? É isso que nós temos que ter esse cuidado. E é um erro achar que ser ecumênico é entrar, senão eu vou sair lá desse fórum que só tem evangélico lá. E sabe o que aconteceu? O vice-presidente da IPB do meu lado, reverendo Juarez Marcondes, falou assim, por várias vezes, nós precisamos conversar com a CNBB, porque nesse assunto aí a CNBB vai nos ajudar muito. Tá bom? Tá bom? Então, nós temos que prestar atenção nesse movimento, nesse mover do Espírito de Deus, porque igreja que não cresce, para mim não é porque é ecumênico que não é. Igreja que não cresce é aquela igreja que o visitante vai e ninguém dá a mínima para ele. Igreja que não cresce é aquela que o visitante vai e as pessoas ficam discutindo questões comezinhas. Ou o visitante vai e escuta alguém falar mal do pastor, da pregação do pastor, sabe? Igreja que cresce é a igreja que acolhe. Eu conheço igreja católica em Belo Horizonte que está bombando, está crescendo. A igreja lá do Belvedere tem 3 missas, 4 por dia, sabe? A igreja que cresce, a igreja que tem comunhão, que recebe as pessoas. Se nós entendermos isso, nós vamos crescer e essas coisas todas serão secundárias. A próxima. Reverendo Chaves. Queria só
Ali na frente, por favor. Vamos falar mais alto. Não fala o microfone. Não, mas desliza ele que tá desligado. É desligado. Eu queria fazer duas provocações ao nosso treinador. A primeira pergunta, você colocou no gráfico ali uma série nos gráficos mostrando que o Brasil está cada vez mais crescendo, tanto socialmente, economicamente. Sempre criou-se no Brasil o axioma de que quanto mais escolaridade se tem, menor o envolvimento religioso, ou seja, que religião é para pobre. Né? E como os gráficos mostram, né, no Brasil a escolaridade está crescendo. Aí a minha primeira pergunta nesse sentido existe realmente essa relação? Dentro dos gráficos que você mostrou, você mostra que o crescimento está havendo, né, mas que está havendo também o crescimento da religião. E no segundo ponto, em relação dentro dessa mesma pergunta, a questão da igreja. Você colocou no mesmo gráfico, né, que o número de sem religião vem crescendo cada vez mais, que é um número significativo no Brasil hoje. Né, e mostrou que talvez o caminho para esse sem religião seria, como a gente conversou um pouco antes, né? Pessoas estão numa igreja, em comunidades, né, onde muitas vezes não se vende aquilo que é a realidade, se vende uma ilusão religiosa. Aí as pessoas se decepcionam e saem. Aí a minha segunda pergunta é a provocação que eu te fiz no início. As igrejas históricas hoje, o futuro do cristianismo está nas igrejas históricas? Quer saber para onde a gente vai, né, irmão? Cuidado. Pois é. A gente estava conversando antes, ele estava me doutrinando. Eu acho que eu preferia dizer que tem futuro para as igrejas históricas. Eu acho que é mais... tem muitas questões complexas aí, mas só voltar um pouquinho no início da pergunta. Primeiro que a relação entre escolaridade e mais ou menos religião, ela é uma afinidade que aparece em vários países e aparece em vários cruzamentos que a gente faz. Só que sociologia e ciências sociais tem que lembrar que nós estamos lidando com fenômenos multicausados. E uma associação pode ser espúria, como a história das cegonhas e dos nenéns. Né? Vocês conhecem a história. Aumenta o número de cegonhas, aumenta o número de nenéns. O que tem a ver o número das cegonhas com o número de nenéns? Acho que não tem nada a ver. Supondo que não sejam elas que tragam os nenéns. Então, assim, pode haver ou não. Eu gosto de chamar a atenção quando eu sou provocado pelo discurso de menos escolaridade, mais religião, com o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, alguém pode dizer que não é um país que tem escolaridade alta? Eu acho que não. É menos do que a Europa? Talvez. Agora, a tentativa é associar com desigualdade social. Pode ser. Pode me chamar de liberal, tendo a achar que mais religião tem a ver com mais liberdade para o mercado religioso. Mas tem outros fatores envolvidos, obviamente. O que eu quero dizer com isso? Que como o Brasil está se tornando cada vez mais parecido, não parecido vai ficar igual, mas ele está muito mais na pilha dos Estados Unidos do que da Europa e do Canadá, eu desconfio que o Brasil será um país onde a adesão religiosa tende a crescer, e independentemente do crescimento da escolaridade. Você pode ter aí a questão da sua pergunta do futuro das igrejas históricas. É possível, aí é uma hipótese, de que na medida em que a escolaridade cresce, as pessoas passem a demandar, por exemplo, uma teologia mais sofisticada. Pode ser. Por outro lado, eu já tenho visto que um dos fatores de motivação das pessoas a procurar as igrejas não é uma dimensão racional, ela é uma dimensão mais mágico-existencial. E aí eu já vi colegas que são físicos, quânticos, não sei das quantas, e que se sentem muito bem em igrejas evangélicas altamente místicas, ou movimentos místicos ainda menos racionalizados do que as igrejas históricas. As igrejas históricas têm um desafio que já está lá no velho Weber, não adianta negar. Religião tem a ver com quanto de magia e quanto de razão existe na configuração daquele grupo. Não existe religião que não tem... Estou usando magia no sentido sociológico, por favor, tá? Não estou falando de feitiçaria, né? Estou falando de magia no sentido do elemento místico.
Então, religião tem essa dimensão, mas tem também razão, no sentido que tem a dimensão ética e a questão teológica. Às vezes, a dimensão racional teológica vai tão forte que ela mata a dimensão mística. Às vezes, a dimensão mística é tão exacerbada que parece que não tem espaço nenhum para a dimensão ético-racional, só para o moralismo e para frases feitas. Ora, o equilíbrio dessas duas coisas é um desafio para tanto tradicionais, históricos, quanto para pentecostais, porque vão ter que se haver com o fato de que as pessoas podem começar a demandar uma relação mais vamos dizer, equilibrada nesse sentido. Por isso que eu disse, achar o ponto de equilíbrio é o grande desafio. Cláudio, secretário de Ciência e ditador. Quero parabenizar a mesa por ter trazido o reverendo Sandro. Então vamos respirar, porque desde 2003, quando vim para a IPU, tenho ouvido os 5 pontos aí do reverendo João Dias Araújo, não que seja contra, mas já decorei, ele está mudando muito. E o que tem acontecido assim que me trouxe para a IPU da IPI? Né? Primeiro, fui atraído pela Inquisição Sem Fogueiras, 1985, Licinico Diante. Foi lançado nesse ano, se não estiver enganado. Fui atraído pelo discurso do Rubem Alves, apaixonado pelo pronunciamento social do reverendo Samuel. Nossa, isso para mim era tudo. Só que eu encontrei uma igreja meio anárquica, diria eu, e restritiva. A IPU restritiva. E o que eu quero só parabenizar? Porque eu estou vendo um vento, né, um sopro de esperança aí, numa cabeça socialista, social, né? Socialista não, mas eu sou democrata socialista. Mas já fui bem petista, viu? Já fui bem petista. E para encerrar, eu só quero dizer o seguinte, eu tenho um trabalho com dependentes químicos e estou me associando a uma igreja pentecostal, de um pastor pentecostal para isso. Aí ele perguntou, o que você tem ideia sobre o trabalho? Eu falei, olha, eu sou de uma igreja ecumênica. Ele falou, aleluia, pentecostal. Por quê? Para que a gente possa se associar ao governo e receber dele, nós podemos ter uma instituição cristã, mas que não seja sectarista. Eu não posso impedir católicos, espíritas, umbandistas de participarem do local e nem tentar convertê-los. Por isso que ele falou que ele não se associa mais a pentecostais. Isso me deu um alívio, porque eu achei que a nossa igreja tem algo a oferecer. Voltamos na questão do ecumenismo. Nós temos que acolher. E aí vou contar um caso simples. Nós trabalhamos com moradores em rua, chega lá um travesti, vestido de boneca, coisa e tal, e o rapaz que trabalha lá conosco fala o seguinte, olha, essa igreja é maravilhosa. O travesti falou, é mesmo, nunca me senti tão acolhido. E eu sou machão veterano, né? Eu sou meu Deus, e o cara falou assim, e agora, para provar que essa igreja é realmente assim, vou chamar aqui na frente o pastor. Eu falei, ai meu Deus, e ele vai te dar um abraço. Eu abracei. E desde lá para cá o pessoal falou, você não gostou, né? Mas olha, irmãos, nós estamos com dificuldade. O que eu vejo a nossa igreja, qual é a dificuldade dela? Na minha opinião, é uma igreja restritiva, tem restrições. Ela não é. O que você acha? Pode vir isso, pode vir aquilo. Você falou, vamos sair do armário, sou contra, dependendo do que armário que Ele até levantou para responder. Né? Cara, que é meu. Bom, gostei de qual armário que vai sair. Pode ser o de Nárnia, né? Meu filho disse que mexer com os engenheiros, por exemplo, o prédio da engenharia lá na UFMG é chamado de Nárnia. Mas por quê? Não, porque é um grande armário, né? Os caras
Mas tem uma coisa que, não sei se eu entendi realmente bem a pergunta, mas eu acho que a IPU, como qualquer igreja, como qualquer comunidade cristã, na verdade, como qualquer grupo social, ela, por mais anárquica que ela queira ser, ou deseje ser, ou fantasie ser, ela não tem como deixar de estabelecer alguns limites e alguns parâmetros, algumas molduras que sejam. E eu acho isso um desafio bastante interessante, bastante significativo. Porque, e aí de novo a fala do reverendo João Dias, né? Eu sou apaixonado por isso que ele diz, eu tenho debatido isso no campo com os colegas que são filósofos e tal, de que a tentação de estabelecer tudo na base de códigos, de regras normatizadas juridicamente, ela é uma tentação que pode trazer o efeito contrário. Mas, por outro lado, a simples existência de uma dimensão ética não nos permite abrir mão de dizer aquilo que não é, aquilo que não somos. Porque também tem isso, né? Aquilo que eu sou é também aquilo que eu não sou. E aí é bem interessante, eu parabenizo o irmão que, numa atitude de amor cristão, sabe que não tem nenhuma preferência, né, pelo travesti, mas sabe também que o seu abraço não necessariamente significa ceder, abrir mão disso, né? Na dimensão cristã mesmo do amor à pessoa, independentemente da sua, né, do formato que ela esteja assumindo naquele momento. Opção, orientação, seja lá o que for. E eu acho que esse é o grande desafio das igrejas históricas. E aí, nesse sentido, eu volto à dimensão institucional da igreja. Vocês têm um conselho coordenador que tem hoje um desenho, que chegou a um desenho representativo das diferentes regiões, que tem para si o desafio de um certo empreendedorismo eclesiástico, mas ao mesmo tempo que não pode e não deve, obviamente, até porque não consegue, a igreja nenhuma, a Convenção Batista Brasileira, que é muito mais centralizadora, não consegue determinar o que cada igreja vai ser. Então tem aquilo que é do local e aquilo que é do nacional. Mas em termos de política, de diretrizes, de discussões, de debates, eu tenho a impressão de que esse é um desafio da Assembleia, do Conselho Coordenador, mas não tem como abrir mão disso. E eu, né, já que nós falamos de mercado e coisa, tem uma coisa que eu acho que vale a pena dizer. Sem investir para crescer, não se cresce. Não tem como. Se não se fizer isso de caso pensado, a única igreja histórica que, nos últimos dados, não vinha decrescendo era a Convenção Batista Brasileira. Eu não era da Batista Brasileira, eu era da outra mais radical. Mas eu me lembro, quando eu estava iniciando meu ministério na Regular, que eu meio furtivamente visitava lá a Convenção Batista Brasileira, até porque quanto mais fundamentalista você é, pior as coisas ficam nesse sentido. Mas eu ia lá, e desde os anos 80, 90, a Convenção Batista Brasileira, enquanto Convenção Nacional, tem, com tentativas e erros, acertos e erros, tem investido conscientemente no que eles chamam de missões, com foco no sentido, vamos plantar novas igrejas, vamos ajudar as igrejas que nós temos, vamos criar programas, cursos, estratégias, para que as igrejas que nós temos possam se desenvolver e investir. E aí a gente tem que investir dinheiro, inclusive. E saber que eventualmente o investimento não vai dar certo, vai dar errado. Né? Eles tentaram uma coisa com o evangelismo explosivo. Não, pelo que eu entendi, não explodiu o trem, não deu muito certo. Mas eles tentaram. Né? Eles criaram o projeto Jovem Pescador, eles criaram um monte de projetos e alguns foram dando certo. Tem uma pentecostalização da igreja, da Convenção Batista Brasileira, eu diria que muito minimizada se comparada com outras, até com a IPU em alguns casos. Porque a Convenção Batista Brasileira, né, tem esse diálogo de ir e vir. Então, eu acho que a luterana pode ser um exemplo também, e outros. Então, não tem como a gente imaginar cair no papo assim, eu sou anti-institucional, a igreja não pode ser instituição.
Ok, gente, isso é muito legal para a gente dizer, mas se nós estamos pensando como igreja e acreditamos que essa igreja não deve desaparecer com as características que ela tem, se nós acreditamos de verdade nisso, então não tem jeito, temos que investir. E investir pesado, né, dos recursos que a gente tem, com vistas a... ontem estava ouvindo o irmão falar, qual que é o equilíbrio entre o investimento social e a evangelização propriamente dita? Isso é um desafio que nós temos que nos colocar. Temos que fazer os dois, mas, pois é, mas na hora do vamos ver lá, nós vamos evangelizar, não vamos evangelizar, vamos convidar para a igreja, não vamos convidar para a igreja, né? Tem questões pontuais que a gente vai ter que se haver com elas, mas acho que uma coisa que nós precisamos nos colocar é isso, esse desafio do investimento. Irmãos e irmãs, nós temos 7 pessoas inscritas, 6. Então vamos ouvir essas 6 e o próprio Sandro já sabe que as respostas precisam ser talvez mais ali, né? Não que, né? Então vamos lá. Quem que é o Antônio? Presbítero Antônio. Vai ser breve. Só um comentário antes da pergunta, que já há 10, 15 anos eu tenho ouvido, em especial com relação ao ecumenismo, mesmo discurso de cúpula. Me parece que as pessoas pararam no tempo e não têm visitado as reuniões do CONIC, não têm participado das assembleias, não têm percebido que alguns avanços até nesse sentido têm ocorrido. Em Belo Horizonte, em especial, nós descobrimos que para descer para as bases hoje, tem que chamar os jovens. Ninguém faz. Nós entendemos no CONIC de Minas, se você quer que a sua igreja ouça algo diferente sobre o que é ecumenismo, o grande problema é definir o que é ecumenismo. Começa com a juventude. Eles vão disseminar isso nas comunidades. Nós estamos fazendo esse trabalho e é interessante. O CONIC, na última assembleia, disse que é para estabelecer um diálogo com os pentecostais. Nós estamos tentando. Então, essa visão, às vezes eu ouço as pessoas dizendo, é porque ele é institucional demais. Essa visão é de 10, 15 anos atrás. Faça uma visita, uma reunião ampliada no CONIC recente, você vai perceber que as coisas mudaram um pouco. Pergunta para o Sandro é uma pergunta que talvez te deixe na saia justa. Né? Eu ia fazer sobre a instituição, mas eu acho melhor não, porque é um trabalho que a gente já discutiu antes. Por mais que a gente esteja numa reunião falando sobre várias coisas, eu sei que o que a gente anseia é o pleno crescimento da igreja, e eu concordo com ele que é uma grande bobagem imaginar um crescimento espiritual, lógico que não seja numérico também, eu acho que sim. Mas como cientista, o cientista analisa o objeto, não dá realmente resposta para as coisas, muito bom se desse as respostas, mas ele é meio como um guia, ele que vai com a luz à frente e lança a luz e fala, olha, talvez por aqui. Se você tivesse uma pequena reunião com a moderadora Anitta, que está ali no cantinho assim, pede ouvido, dissesse assim, e a Anitta falasse, por onde devemos ir? Investimento, força, tal. Sei que vários caminhos têm que ser feitos, mas se você tivesse que escolher a prioridade de um rumo inicial, um ponto de partida, o que você diria para a Anitta? Você diria assim, estou falando para a moderadora, olha, começa tentando por onde? Eu ia falar para você justo. Tá. Bom, primeiro, se fosse uma conversa com pé de ouvido, eu não falaria em público, então é uma conversa particular. Na verdade, eu não tenho uma resposta para isso também, de verdade. Meu papel é que eu vou dar uma de Weber mesmo lá no Ciência como Vocação. Não me peçam para ser político quando eu estou sendo cientista, né? Meu papel é provocar, meu papel é... Eu acho que uma coisa que talvez a gente precisaria investir é conhecer, e aí eu sei que a gente concorda com essa ideia, nós temos que ver como exatamente fazer, talvez conhecer melhor a nossa própria igreja. Investir um pouco em uma microsociologia da IPU. Saber qual é a idade que nós estamos atingindo, quais são os nossos membros,
Mas isso é um negócio bastante chato de fazer, caro, e de qualquer maneira uma coisa que alguém poderia dizer, mas para que fazer isso se nós já podemos começar investindo no projeto missionário, né, social missionário e tal. Então, realmente não tem de forma nenhuma receita, mas acho que é uma coisa que nós precisamos nos conhecer mais. Isso é uma coisa que eu tenho convicção, como eu não sei. Reverendo Marcão. O Marcão e depois, quem é a próxima pessoa? Depois do Marcão é o Morel. Então os dois falam e o reverendo Sandro comenta. Eu me senti muito feliz, privilegiado, de chamar Marcos Santiago. Eu tive uma grande oportunidade de ser chamado pelo nome, mas eu fico feliz de ser chamado de Marcão. Marcos Paulo Santiago. Obrigado. Marcão é mais bonito, cara. Acho, nós vamos ficar com os dois. Em primeiro lugar, eu queria falar o seguinte: eu tive a oportunidade, na Jornada Mundial da Juventude, de fazer uma coisa que não estava nos meus planos. Eu, capixaba, amigo meu, eu trabalho com a empresa do Espírito Santo, e ele não tinha como vir no Rio, não conhecia muito bem aqui. Eu acompanhei na JMJ, indo 2 vezes em Copacabana, ver o senhor Francisco, né? Foi uma experiência fantástica, e a Igreja Católica está num processo que a gente tem que olhar para ela, milhares de pessoas, e eu estava comentando também do Cláudio ali, que do lado da Bahia, que eles têm uma coisa que a gente precisa olhar para eles e ver, eles estão né? Estava lá o povo do carismatismo, estava o povo do neo-ortodoxia lá no centro, estavam os conservadores, estava todo mundo junto, o negócio era celebrar. Oi? Isso, os católicos contra o aborto, estava todo mundo lá. Então isso foi a primeira oportunidade. Eu tive a oportunidade de ir com esse meu amigo e foi muito legal, e eu acho que essa coisa do ecumenismo é isso aí. Eu estava lá com ele estava lá porque ele gosta de Maria, e eu creio que esses laços eles se encontram, eles se potencializam. Em algum lugar a gente pode dizer que está certo ou errado, mas o fundamento sendo Cristo a gente caminha junto. Então eu acho que a segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: a gente como igreja tem que pegar e fazer o que a gente sabe fazer mesmo, e potencializar aquilo que a gente tem de bom. E a nossa igreja tem coisas maravilhosas. Eu vim da IPB, e eu não quero criar juízo de valor nem comentar que não é pertinente, né? Mas o que a gente tem de valores, o que a gente tem de posicionamentos, de acolhimento, né? É uma coisa que a gente tem que pensar e valorizar, e colocar isso como tesouro para a nossa igreja na caminhada. E para a pergunta do nosso querido aqui, você falou várias coisas e são todas extremamente pertinentes, mas uma coisa em relação à igreja nossa mesmo, né? Que a gente sente e precisa pensar, valorizar tudo isso que eu falei e caminhar numa direção da vocação, né? Nós somos uma igreja hoje que a minha preocupação é que nós não temos, ou temos poucos, não temos, é exagero, perdão, nós temos, para mim, poucos vocacionados e vocacionadas, né? Nós somos uma igreja dentro desse perfil, né? E nós temos poucos. Eu acho que essa questão do ecumenismo, meus irmãos, a questão de outros enfrentamentos, a gente passa por cima, dentro do ponto de vista, se a gente for uma igreja da rua, uma igreja que entende a linguagem do povo, uma igreja que entenda a cor do povo, a identidade do povo, e faça com que esse povo entenda a mensagem de Cristo. Eu acho que é isso. Você acha que essa questão da vocação, essa questão do pé no chão, do povo caminhar na direção desse povo que eu vi na igreja católica, né, de perto dessa vez, acho que isso também é um processo que a gente precisa, você acha ou não? Podemos orar? Acho que essa camisa aqui precisa de oração, né? O bom de todas as coisas é que a gente consegue sempre provocar, né? Aí ele trouxe tudo aí a fim de provocar. E quando a gente vem com a estrela provoca realmente. Hoje nós estamos lá em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, vamos despachar o Flamengo no próximo dia 25 e por aí sucessivamente. A grande realidade dessa fala que deixou encantado, sem dúvida alguma, é a questão da gente responder para as nossas igrejas a questão
de transformar a nossa igreja verdadeiramente numa igreja acolhedora. Eu fiquei preocupado com esse de 1% que nós tínhamos ali para 8% de pessoas que não estão aderindo a nenhuma religião. E lá na nossa comunidade a gente está tentando interagir com o nosso bairro. E a pergunta é essa, né? Como desenvolver um trabalho que seja um trabalho especificamente com a cara da IPU, desculpa o termo cara, para que a gente possa se transformar verdadeiramente numa igreja acolhedora no todo. Obrigado. Bom, vou tentar ser rápido. Eu acho que no caso da pergunta do Marcos Sampaio, Santiago, eu já falei errado. Isso aí é Marcão. Eu acho que isso é uma das possibilidades de pensarmos, né, o como que a gente estava falando antes. As igrejas progressistas, vamos chamar assim, que mais têm tido impacto são justamente essas que têm sido capazes de descer até a necessidade das pessoas, descer até a casa das pessoas e se aproximar também dos movimentos sociais, das demandas comunitárias e escutar. Eu acho que uma coisa que nessa direção é de que nós tendemos, pela própria natureza do fenômeno religioso, de achar que nós temos que sair respondendo perguntas. E aí eu acho que a gente às vezes meio que começa a responder perguntas que ninguém está fazendo e depois fica perguntando por que as pessoas não querem escutar. Elas não perguntaram. Então talvez um primeiro, né, nessa direção é escutar mais, ouvir mais. Um exemplo só, simplesinho, tem uma igreja que virou famosa por ser uma igreja grande e vai nessa direção, inclusive, da igreja acolhedora que o Morel perguntou. Você certamente já ouviu falar, Henrique Warren e tal. E eu não li, acho que nem 1% do que tem sobre ele e tal, nunca fui de fato muito encantado, mas o primeiro livro eu li e uma das coisas que me encantou e que, na minha opinião, está na base de todos os acertos que aquela comunidade acabou tendo. Ele disse que nos primeiros momentos, nos primeiros esforços, e parece que isso tem sido uma tônica, é exatamente de escuta à comunidade. Eu lembro que eu fiz até uma anotação no livro assim, o cara está fazendo uma etnografia do bairro onde ele está. Eu acho que isso é uma coisa que nós podemos e devemos fazer, abrir os nossos ouvidos, né? Ao invés de... Eu lembro desde adolescente a gente ia para evangelizar, quer dizer, chegar na casa dos outros, entregar um folheto, entregar uma resposta e pedir para ele ir para a nossa igreja. Talvez o caminho de ir e escutar e ouvir sem querer, né, estar ali com a nossa autoestima lá em cima, achando que nós temos que dar as respostas, pode ser um caminho nessa direção, contemplando essa coisa. Porque as pessoas vão querer e vão sentir, vão se expressar em diferentes demandas, né, para que a gente possa saber se é possível ou não atendê-las também. Reverenda Marta. E depois da Reverenda Marta? Reverendo Zé Roberto. E depois? Norama. Finalizou. Norama. Fala o governo João Dias, falou da mulher, não vem mulher nenhuma aqui na frente falar. Então, vem honrar as mulheres, né? Por favor, vocês. Quem vai ficando pro final, sempre parece que o pessoal já falou tudo que tinha que falar, né? Mas o que eu estava pensando ali, diante de todo o panorama que foi colocado, na realidade da IPU, nesses 35 anos, eu ouvi falar várias vezes que ela não caminhou muito em número, né? Não cresceu em número. E eu ouvi algumas palavras como pessoas procurarem religião e pessoas visitarem a igreja e não serem bem recebidas, acolhidas. Sempre a ação da pessoa em relação à igreja, né? Depois eu vi algumas
pessoas falando sobre missão e sobre evangelização. E eu converso muito isso com o reverendo Marcos, que por sinal é minha esposa, sobre essa questão de evangelização, de missão, da missão da igreja, de nós falarmos mais sobre isso, de trabalharmos mais em relação a isso, e de fazer, quando eu era mais adolescente, não tem muito tempo isso, né? Eu ouvia muito termos de filhos na fé. Ontem à noite nós ouvimos uma palestra aqui falando sobre uma mensagem, falando sobre a igreja como um organismo vivo. Será que nossos ventres não estão emperrados? Será que nós temos feito filhos na fé no nosso dia a dia para levarmos para nossas igrejas? Então eu penso dessa maneira, que como Jesus fazia, falamos sobre recursos, sobre falta de recursos, e às vezes nós ficamos meio que andando em marcha lenta por causa de falta de recursos. Jesus não tinha quase recurso nenhum, nem recurso que ele tinha. O negócio dele era um tete a tete no dia a dia, na conversa no pé de ouvido, no olho a olho. Então, eu acho que como membros das nossas comunidades, e aqui é uma pergunta, meio que uma consideração, um compartilhar, depois você pode falar alguma coisa a respeito disso. Acredito que nós precisamos de liberar os nossos ventres e fazermos mais filhos na fé no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E isso vai ajudar com que as nossas comunidades cresçam. Porque pegarmos filhos dos outros já prontos fica bem fácil, né? Mas fazermos filhos verdadeiramente nossos tem que ter disposição. Eu acredito que Deus está nos chamando para isso. Irmãos, bom dia, boas a todos. A boca fala do que o coração está cheio, por isso eu não estava inscrito para falar no final das palestras, acho que elas foram quase autossuficientes, mas eu peço até permissão para vocês para retomar um tempo já nesse finalzinho, porque vocês que não são de São Paulo, vocês não conhecem esse homem que está aqui, reverendo Valdomiro, talvez conheça a fama um pouco, né? Eu fiquei muito feliz quando eu soube que ele estava ainda na IPI, colaborando com a IPU, porque eu sei do passado dele, do ministério dele, compositor, líder da área diaconal. A IPI está perdendo um pouco o trabalho dele, nós estamos ganhando muito. Portanto, eu acho que o que ele faz, o que ele fala, repercute muito na vida da igreja. E a primeira fala que ele falou sobre ecumenismo, seu entrave para a evangelização, é o que eu queria rapidamente comentar. A minha primeira igreja presbiteriana era pastoreada por um pastor muito ecumênico, e no boletim dizia-se assim: uma igreja liberal, pluralista e ecumênica. No pastorado dele, a igreja chegou a ter 2.000 membros. Ele saiu da igreja, entraram outros pastores, uma igreja da IPB, não ecumênica, hoje ela tem menos de 300 membros, por uma série de problemas que aconteceram na vida da igreja. Mas quando ela tinha 2.000 e era um pastor ecumênico, o ecumenismo não impedia a igreja de evangelizar. Eu, particularmente, tenho a honra de representar a IPU na Comissão de Diálogo com a Igreja Católica. Faço parte da diretoria do CONIC, lá do Rio de Janeiro. Participo do Incristos, que é um movimento que junta católico carismático com crente pentecostal. Faço parte do movimento Focolares há mais de 30 anos. Tenho um café da unidade, que uma vez por mês reúne um monte de gente para orar junto pela unidade. E eu me considero, me desculpe, ao mesmo tempo, uma das pessoas que mais na IPU fala sobre a necessidade de evangelizar, de plantar a igreja, de revitalizar. Eu concordo com a sua crítica da IPI desse ecumenismo de cúpula, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que superar. Lá no Rio, a gente leva jovens, adolescentes, mulheres, para todas as celebrações ecumênicas que a gente pode. Porque a gente acha que ecumenismo é isso, a vivência das pessoas. A reunião que o presbítero Edson participa, na verdade não é uma reunião ecumênica. Ecumênico lá só tem IPU, anglicano e luterano. As igrejas da IPB e Batista não são ecumênicas, portanto aquilo ali não é ecumenismo. O que o reverendo Cláudio falou sobre não evangelizar espírita, candomblé, também não é ecumenismo. Ecumenismo se faz entre cristão, católico, ortodoxo, protestante. Se a IPU, por alguma razão, para querer evangelizar, por exemplo, diminui a sua ênfase ecumênica, ela pode deixar de existir. Porque se a gente abre mão do ministério feminino e do ecumenismo, podemos ser da IPB. Se a gente abre mão só do ecumenismo, podemos ser da IPI.
que já tem ministério feminino há muito tempo, em todos os níveis, faz parte do Conselho Mundial de Igrejas. Então, o que caracteriza a nossa igreja, o que a diferencia de todas as outras, é o fato de ela ser uma igreja verdadeiramente ecumênica, não de cúpula, não de teólogo, não de líder, mas de base. O problema que a IPU não evangeliza, e aí eu vou falar, como você falou e eu discordei, uma coisa que muita gente discorda. O que impediu a IPU de evangelizar e de crescer foi um desvio de ênfase, de prioridade, e a sua excessiva, exagerada, radical quase, ênfase na questão social. O bom cristão é um cristão engajado, comprometido com reforma agrária, com governo democrático, e a IPU enfatizou tanto que Jesus não veio não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar, que passou a dialogar tanto para o corpo que esqueceu da alma. A gente precisa encontrar um meio termo entre continuar sendo uma igreja que tem um pronunciamento social eficaz, ativo, mas que ao mesmo tempo evangeliza. Nós colocamos no planejamento estratégico desse Conselho Coordenador organizou, estudar sobre revitalização de igrejas. Leiam o texto que o Valdomiro escreveu no Traço de União sobre revitalização de igrejas. É preciso revitalizar as igrejas que existem e plantar igrejas novas. E o ecumenismo não pode em nenhum momento ser colocado como um entrave para que isso aconteça. Eu sou um testemunho de que você pode ser muito ecumênico e muito preocupado com a evangelização. Se a sua igreja não está evangelizando, encontre uma razão, mas não diga que eu quero ecumênico. Obrigado. Tem mais um? Sou eu. Quem se inscreve, né? Sou eu. Eu sou calouro da IPU, de 2009 para cá, não sei se eu sou adolescente não, mas sou calouro. Eu penso a IPU de uma maneira que eu tenho visto faltar, certo bairrismo, prazer de ser da IPU. E às vezes eu tenho dificuldade de fazer essa leitura no pessoal da IPU. O prazer de ser da IPU. Honrar esse nome, assim, do ponto de vista de amar, da vida pela igreja. Pegar a briga dela. Eu queria que você tratasse, às vezes é um problema meu particular. Outra coisa, ecumenismo sem evangelização daquela pessoa que a gente aproxima dela e ela é sem Cristo, e chamar isso de proselitismo, para mim, um engano violento. Para mim, se a pessoa está sem Cristo, ou na Igreja Católica, qualquer lugar, inclusive dentro da IPU, não é evangelismo, não é proselitismo. Talvez eu veja isso falar muito na IPU. Nós precisamos de proselitar. Não precisamos de trazer gente de outra denominação ou de outra, sei lá, qualquer. Eu fico preocupado com isso. Qual a doutrina do ecumenismo que nós temos dentro da igreja? Talvez seja esse o grande fracasso das pessoas de uma cúpula ecumênica e um lastro eclesiástico com os eclesianos que não entendem de ecumenismo, não sabem nem por que estão ali dentro da igreja ecumênica. Então não dá valor e não ama isso. A outra coisa é ecumenismo em parte, não no todo. Nós temos um ecumenismo lavrado para a Igreja Católica e há um certo desprezo aos pentecostais, aos demais que crescem, e nós não crescem subordinados a princípios que não são teológicos, que não são bíblicos, não são coisas assim. Então parece que isso traz um certo desgaste para a pessoa, porque o que eu tenho visto muitas vezes é a igreja pentecostal abrir 7 horas da manhã, fechar 11 da noite, ou às vezes abrir 11 da noite, passar a madrugada toda recebendo gente em cidades, por exemplo, que tem 3 turnos. O sujeito dorme de dia, tem espaço para ir à igreja à noite, e assim, se a gente der uma volta por Minas Gerais e até por São Paulo, nós vamos ver essas igrejas abertas a partir de 11 horas da noite, 2 horas da manhã, recebendo, fazendo culto e pregando o evangelho para essas pessoas. E aí basta. Bom, eu na verdade só vou fazer 2 ou 3 ponderações, porque acho que as falas dos 3 irmãos têm valor em si mesmos, na verdade são muito mais ponderações do que provavelmente questões. A única ponderação que eu falei em cima, que eu acho que tem a ver com os 3, é de que
a ideia da missão como saída, a ideia da evangelização como ida até o outro, muitas vezes tem sido pensada como em termos de prejuízo em relação ao cuidado interno. E aí tem dois problemas. Eu acho que muitas vezes, e aí é uma coisa que aí de novo precisaria de uma microsociologia da coisa. Eventualmente, grupos, e aí estou falando não só de igreja, mas de qualquer grupo, não querem crescer. É um desejo inconsciente, mas é um desejo muito forte. Não sou psicólogo nem psicanalista, minha filha está virando psicólogo, mas eu tendo a achar que quando nós não fazemos uma coisa sistematicamente, ainda que digamos que queiramos fazê-la, é porque nós não queremos fazê-la. Meio óbvio, mas sabe aquela pessoa que tem um namorado, uma namorada e reclama o tempo todo do namorado, e aí alguém pergunta assim, escuta, por que você não termina esse namoro? E aí ela desfia um monte de justificativas, porque ela não quer terminar. Ela encontra algum prazer, alguma realização, algum gozo, para usar o termo de psicologia, naquela coisa. Então, às vezes, nós temos que nos perguntar se nós realmente queremos crescer, se isso é importante para nós. E eu diria que grupos pequenos tendem a criar uma relação de tal conforto na sua... E a chegada de novos, ela é tão ameaçadora que nós criamos estratégias inconscientes para dar um jeito de mandá-las embora o mais rápido possível. Nós não mandamos embora porque nós somos malvadinhos, é porque nós não queremos elas lá. Nós vamos desorganizar a nossa homeostase ali. Então, damos um jeito de criar uma justificativa, seja qualidade, seja lá o que for, para dar um jeito de que elas não fiquem, porque elas ameaçam. Eu acho que essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer, como comunidades locais, como Igreja Nacional. Por outro lado, se nós conseguimos ter esse amor, essa paixão pelo outro, na sua dimensão completa, do corpo, da alma, do ser, eu tenho a impressão de que isso é tão rico que é uma coisa que a gente aprende quando a gente tem filho ou cachorro. Não, estou brincando, mas quando a gente tem filho. Mas assim, ter um animalzinho de estimação para os mais jovens, acho que já ajuda. Você tem que cuidar de um outro, amar um outro que não é você, sacrificando algo de você, num primeiro momento, sem retorno nenhum, a não ser eventualmente uma risadinha, uma carinha bonitinha, é um negócio muito cansativo, muito trabalhoso. Mas quem mais ganha, por isso que o pessoal brinca aquela coisa, né? Nasceu o menino e nasceu o pai ou a mãe junto. Porque é isso. Ao nos tornarmos pais e mães, para usar a imagem da irmã do ventre, somos nós que crescemos. Somos nós que viramos outra coisa. E esse pai, essa paternidade, essa maternidade, ao nos dirigir para o outro, ela ajuda a superar uma coisa que é típica do mundo secularizado e que é uma razão de quase angústia ou de desespero até, que é a dimensão do egoísmo. O egoísmo, ele parece ser a melhor coisa do mundo, né? Então eu vou cuidar só de mim, mas ele chega num momento de desespero, porque ele não dá conta dele mesmo. Ao ir para o outro, nós fazemos um processo que é de transcendência. Não é à toa de que o resumo que os teólogos, né, do Novo Testamento fazem dos mandamentos, nem é mais amar a Deus sobre todas as coisas. Nós pegamos Paulo, Jesus e Tiago, os três vão dizer que a lei se resume em amarás o próximo. Isso não fala em Deus. Porque é exatamente aí que se vive o amor a Deus. A transcendência se dá no amor ao outro, no investimento no outro, no cuidado com o outro. Então, aí quando eu digo, né, como igreja, como comunidades individuais, vamos investir para o crescimento, temos que cuidar para que não seja um crescimento mercadológico, no sentido, nossa igreja tinha 100, agora tem 200 membros, olha que empreendedor eclesiástico eu sou. Mas se nós fazemos isso na direção do outro, e aí eu tendo a achar, tem alguns autores que estudam o crescimento das igrejas,
E eles costumam mostrar que não importa muito o projeto. Alguns é escola dominical, outros é um projeto social, outro é um projeto não sei do que, outro é um cuidado com um determinado grupo ou subgrupo. Não importa, desde que tenha um outro para sair, a igreja tende a crescer. Aí ela vai crescer nesse sentido qualitativo, porque ela mesma deixa de ser mesquinha, e ela cresce porque as pessoas vão se sentir também no desejo de participar daquilo. Aquilo que Paulo fala, aquele que roubava não roube mais, trabalhe para poder acudir ao necessitado. Você sai da relação de tirar do outro e entra numa relação de doação, e o grande ganhador é você mesmo. Plagiando Jesus, é a melhor coisa dar do que receber, né? É uma virada meio dialética, mas que nós temos que começar a pensar. E aí, de novo, olhar para as nossas comunidades individuais, para o nosso país e dizer o que está nos mobilizando. As igrejas focadas em ministérios têm criado mecanismos que permitem que as comunidades tenham múltiplos ministérios, porque às vezes o que mobiliza o irmão ali, o que arde o coração dele, não é o que arde o meu. É o outro. Ok, mas qual que é a necessidade específica do outro? Qual que é a carência do outro que eu quero me dispor na minha carência também para ser uma bênção, para usar a frase lá de Abraão. Mas é preciso sair. E aí, voltando a Hegel e ao próprio Kierkegaard e ao próprio texto lá de Paulo, é preciso matar o nosso Isaac. Porque nós só vamos encontrar o nosso Isaac no momento que nós o sacrificamos. E o nosso Isaac é aquela coisa do pequeno, do voltado para nós mesmos. Mas o Isaac sacrificado é reencontrado em ser pai de todas as famílias da terra. Eu creio que é um pouco por aí que deve ser o nosso toque. Amém. Nós somos muito gratos a Deus porque Ele nos deu homens, pastores, teólogos que, com todo respeito, com todo carinho, estão como Paulo, encerrando a carreira. Embora o reverendo João Dias, aquela força aí vai passar o reverendo Antônio Marques, né? Mas Deus nos tem dado os que vêm chegando, né? O Sandro está chegando aí, é jovem ainda, apesar desses cabelos brancos, o Sandro tem só 44 anos, né? Então tem muito chão pela frente, né? Temos aí 35 anos aí para contar com o Sandro produzindo e tantos outros que ainda virão. E queremos assim, em nome, né, do Conselho Coordenador, com a permissão da nossa querida Anitta, agradecer o reverendo João Dias, na sua pessoa, agradecer o reverendo Sandro, meu amigo, assim, em particular, né? Essa coisa da acolhida, ele sempre fala sobre isso, a gente também tem essa experiência junto, né? E dizer assim, amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O Conselho Coordenador vai estar aqui à frente, né, Anitta? Sobre desafios e tal. Acho que nós vamos retomar um pouco disso que recebemos aqui, e o Senhor certamente vai nos orientar. Quero convidar aqui o nosso animador dos encontros nacionais de adolescentes, reverendo Calixto. Vem cá, Calixto, nosso animador. O Calixto, ele agora parou de ir no encontro adolescente. Quem aqui foi adolescente e o Calixto ia? Quem aqui era adolescente e o Calixto estava lá? Raquel, quem mais? O Tadeu. Não, você não, Carlos, embaixo da mão, você não tem não. Mas ali, então, o Calixto ele é animador dos encontros de adolescentes. Ultimamente não tem ido, não, né, Calixto? Ora, e vamos orar já agradecendo o alimento, tá, Calixto? Agradece a comida, que o pessoal chega lá, nem ora na hora de comer. Todo mundo já Exatamente. Nada além da oração. Ora, Bendito Pai, agradecidos que somos grandemente por este encontro, por tudo aquilo que nós ouvimos das diversas pessoas que se manifestaram, por todas as coisas, ó Deus, que têm ocorrido entre nós
neste momento. E agora te pedimos, Senhor Deus, que nos despertes para que achemos na nossa vida uma forma de te servir melhor. Para que, como cristãos, possamos passar a nossa mensagem, não por palavras somente, mas pela nossa alegria, pelo nosso coração aberto, pelo respeito e a educação que temos que ter perante aquele que nos ouve e que nos vê. E te pedimos, Senhor Deus, que Tu nos guardes do mal, que é muito grande. Pedimos que Tu nos faças todas as coisas que Tu mesmo pretendes fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém.